Olá, minha amiga, mulher querida que está aqui, fielmente acompanhando esses estudos. Em primeiro lugar, eu quero dizer parabéns, porque quando a gente inicia, é muito bom que a gente vá até o fim. Hoje nós estamos no terceiro dia desse estudo, que fala sobre identidade, o Julho da Identidade, e nós queremos sim ter uma identidade transformada, mudada por tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Então, eu quero dizer para você que você não está aqui à toa, você não está aqui em vão. Deus tem certamente um desejo de mudar algumas características daquilo que você entende como a sua própria identidade, para que você viva de fato a identidade de Cristo. Isso é o entendimento, é o conhecimento da Bíblia que vai trazer para nós. Hoje nós vamos ler o versículo 7, versículo 8 de Efésios capítulo 1, que está trazendo para nós essa série de características a respeito da nossa identidade. Lendo aqui com vocês então, versículo 7 diz o seguinte: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e toda a sabedoria e entendimento. Hoje o nosso estudo fala sobre sermos perdoadas pelo sangue, sermos redimidas pelo sangue, restauradas em Cristo. Sim, a sua identidade em Cristo, ela é perdoada, restaurada. Quando a gente entende isso, a gente avança um lugar que muitas vezes, muitas mulheres fica presa em um lugar que aparentemente não tem celas, não tem grades. Fica presa por causa da culpa. Exatamente por causa da culpa que a nossa consciência cria grades, cria limitações. A nossa própria consciência, não trabalhada pela palavra de Deus, a nossa consciência não conhecendo a revelação da palavra, cria grades por causa da culpa. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quem de nós pode levantar a mão e dizer, não, eu sou tranquila em relação à minha vida passada, tudo que eu já fiz, porque eu tenho a consciência livre, leve, de que eu nunca fiz nada? Quem de nós pode levantar a mão e dizer isso? Eu acho difícil, né? Não temos essa facilidade em olhar para o passado e não encontrar um erro. Nós já erramos. Há, quem sabe aqui, de repente, mulheres que ficaram presas por causa de um aborto, por causa de um divórcio, por causa de uma palavra dita fora do tempo, e isso determinou muitas mudanças, por causa de uma traição, por causa de a falta de atenção que gerou um desastre ou que gerou um acidente. Talvez você fique presa por causa de um erro que você cometeu, ou simplesmente pelo fato de achar que você não é boa o suficiente. Culpas e prisões que a gente prende a nossa própria vida sem reconhecer que a verdade é que Jesus já nos tirou de todas as prisões, principalmente a da culpa. Quando a gente consegue reconhecer o que Ele fez por nós na cruz e o que nós lemos aqui, nós fomos redimidas pelo sangue dele, a gente consegue perdoar a nós mesmas, porque às vezes a gente até perdoa quem nos fez mal, perdoa alguma situação que nos feriu, a situação e a pessoa. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de perdoar a nós mesmas. Numa identidade trabalhada por Deus, restaurada por Deus, a gente sabe que Jesus pagou um preço de sangue
para nos livrar dessa culpa. Jesus pagou um preço de sangue para nos deixar livres. Não leve com você o peso que faz a sua identidade ser mudada por você não conseguir se perdoar. Jesus já te perdoou e isso é o suficiente. Isso é tudo que você precisa para continuar olhando para frente, porque muitas de nós não conseguem avançar e viver o que está lá na frente, porque a gente fica presa olhando para o passado. Quem consegue andar passos para frente se a cabeça está virada para trás? A gente não tem possibilidade de crescer, a gente não tem possibilidade de fluir. É por isso que muitas vezes a gente inicia algum movimento na nossa vida, algum projeto, e as coisas não acontecem, não vão para frente, não desenvolvem, não fluem, porque existem pendências no nosso passado que a gente não conseguiu liberar. E em nome de Jesus, eu quero profetizar através dessa palavra que nós lemos aqui, que não haverá sobre o seu coração nenhuma pendência, que você vai conseguir restaurar o entendimento da sua identidade. Você é uma mulher livre, livre, livre. Entenda, antigamente os escravos, eles eram alcançados por uma palavra de resgate, pela remissão. Era feito um valor, era pago um valor e eles eram livres, totalmente livres. Não havia sobre eles mais o peso de permanecer sendo escravo. Não havia mais, porque alguém tinha pago o resgate deles. E Jesus fez exatamente a mesma coisa com a gente. Ele pagou o preço do nosso resgate. Nós não precisamos nos sentir mais presas, nós não precisamos nos sentir mais escravas desse pecado, porque já houve perdão, já houve restauração. Tudo que a gente precisava para ganhar força, para se libertar, a gente já ganhou, sem esforço nenhum, porque o esforço foi todo dele. Então, aceite o perdão, aceite a cura, aceite a transformação da sua mente por entender que agora você não é mais escrava daquilo que um dia te aprisionou. Aquilo que você fez, aquilo que aconteceu, ficou no passado. Você não é mais escrava disso. Agora você vive para um novo tempo, para um novo momento, para aquilo que Deus tem para a sua vida sem a pendência de carregar esse pecado, porque você foi perdoada. É claro que porque nós recebemos o perdão, a gente não vai andar sempre em constantes erros, em constantes pecados. Essa não é a vida que Deus chamou a gente para viver. Não é para uma vida de pecados que Ele nos chamou. É para uma vida de abundância na presença dEle. É para viver aquilo que Ele tem para nós. E aquilo que Ele tem para nós é uma vida correta, santa, justa. E a cada dia que a gente vai vivendo sem olhar para o peso, para a culpa, a gente vai se libertando nele e vendo outras possibilidades de crescer, outras possibilidades de ser e se tornar pessoas melhores e diferentes. A gente vai alcançar uma identidade restaurada, redimida, perdoada, quando a gente simplesmente virar uma chavezinha aqui, ó. Eu não preciso olhar com culpa para isso, porque Ele já me perdoou. Jesus já te perdoou. Inclusive, dos erros que você vai cometer amanhã, depois de amanhã, no ano que vem. Ele já te perdoou. Tenha somente a consciência de que o seu papel é acertar, o seu papel é agradar Ele e não permanecer no pecado. Mas, contudo, entenda, Ele já te perdoou. Que essa mensagem salve o seu coração, salve a sua vida de se manter presa em cativeiros que não estão com nenhuma grade ali te prendendo. Que essa mensagem te salve, para que você saiba que tudo que era preciso, Ele já fez por você. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida e que você não fique presa no entendimento de que a sua identidade reconhece que você errou e agora você tem que pagar um preço por isso e agora não. Você já foi livre do peso da condenação. Não viva mais na condenação. Ele já te libertou disso. Amém? Deus abençoe, que você possa ter a sua identidade restaurada de fato, perdoada, porque esse entendimento do perdão é tão trabalhoso, porque a gente sabe o quanto o inimigo tenta tirar essa verdade do nosso coração, mas como você já tem uma identidade já trabalhada, restaurada, curada no Senhor, você sabe que Ele não pode tirar de você o perdão que Jesus já te deu. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.